Shot 365 começando. Eu sou a Fernanda Soldatelli, hoje é dia 29 de outubro, uma terça-feira, e eu vou falar tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em poucos minutos. Antes, pronto, me ajeitei, tá? Quase caindo da cadeira. Vamos fazer aqui uma recapitulação de tudo que a gente vai falar, antes mesmo da gente falar. Então, se prepara. Vamos começar aí com o gol da Luane na seleção feminina que venceu a Itália aí e encerrou a data FIFA com 100% de aproveitamento. Vamos falar também de uma mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro que deixou mais de 60 mortos e 81 presos. Em seguida, temos a Câmara, que aprovou uma licença menstruação e a proposta vai seguir para o Senado. Eu vou explicar direitinho, porque eu tenho certeza que as mulheres já ficaram muito curiosas e de orelha em pé. Nosso quarto tópico é o Elon Musk, que vai lançar a Grokpedia, que seria a sua versão da Wikipédia. Vamos falar também sobre Israel, que ordenou novos ataques à faixa de Gaza, que acusou o Hamas aí de violação de cessar-o-fogo. E vamos fechar aqui com o governo Trump, que fez novos ataques a barcos na costa da Colômbia. E vamos falar também sobre um chefe paranaense que se recusou a cozinhar um menu sem peixes da Amazônia para o evento do Príncipe Williams e explicar o que está acontecendo no mundo. Se você ficou interessado, bora começar. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre a seleção brasileira feminina. Até engasguei. Elas venceram a Itália de 1-0 nessa terça-feira em Parma, encerrando a data FIFA com 2 vitórias em 2 jogos. O gol de partida foi marcado por Luane, atacante do Atlético de Madrid, que balançou as redes aos 22 minutos do segundo tempo após uma boa jogada construída por Bia Zenarretto e Dudinha. Com o resultado, o time comandado por Arthur Elias confirmou o excelente momento da equipe que já havia superado a Inglaterra na última semana. Mesmo com várias mudanças na formação titular, o Brasil demonstrou consistência defensiva e evolução ofensiva ao longo da partida. A goleira Lorena se destacou pelas defesas importantes, enquanto Luane, Tainá Maranhão e Ludmilla foram os principais nomes do setor ofensivo. Eu adoro quando a gente fala ofensivo, parece que elas estão gritando na cara de alguém, né? Mas a vitória consolida o trabalho da renovação da seleção e amplia a invencibilidade sobre o comando de Arthur Elias. Agora, as atletas retornam aos seus clubes e voltam a se reunir em dezembro, quando o Brasil enfrentará Portugal em Aveiro, no último amistoso do ano. Mas é isso, parabéns para as meninas, foi um jogão. Bom, vamos falar sobre a mega operação que rolou no Rio de Janeiro. Com certeza você viu várias coisas e assim, ninguém fez um resumão? Aqui vai um resumão. Uma mega operação conjunta com a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro resultou em 60 mortes e 81 presos nesta terça-feira, nos complexos do Alemão e da Penha, zonas norte da capital. A ação, que mobilizou 2,5 mil agentes, foi classificada pelo governador Cláudio Castro como a maior operação das forças de segurança do Estado e faz parte da Operação Contenção, estratégia permanente de combate à expansão do Comando Vermelho. Entre os mortos estão 4 policiais e há registro de moradores baleados. Segundo o governo, a ofensiva tem como base uma investigação de mais de 1 ano e planejamento de 2 meses, com o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão em uma área cercada por 9 milhões de metros quadrados. Entre os presos estão o líder do tráfico, incluindo um homem conhecido como Belão, apontado como uma das principais lideranças da facção. As forças de segurança apreenderam 72 fuzis e grandes quantidades de droga. Durante o confronto, criminosos usaram drones explosivos contra agentes e incendiaram veículos para erguer barricadas, bloqueando vias como a Avenida Brasil. O Centro de Operações do Rio, conhecido como COR, elevou o nível de alerta da cidade para o estágio 2, em uma escala de 5. A Polícia Militar suspendeu atividades administrativas e colocou todo o efetivo na rua diante os riscos de retaliação. O governador Castro elogiou a operação e usou helicópteros blindados e drones, mas criticou a falta de apoio federal. Em resposta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que a Força Nacional atua no estado desde 2023 e toda a solicitação de renovação e de apoio feita pelo governo fluminense foram atendidas. Bom, mulheres, será que teremos dias de glória? Porque, gente, antes de começar a explicar, preciso falar uma coisa. Tem mulheres que têm menstruações que acabam com elas. Elas desmaiam de tanta dor. Às vezes elas não conseguem levantar da cama. E apesar de ter um CID para cólica,
não é a mesma coisa do que uma licença que você pode tirar sem ter que ir ao hospital. A gente sabe o que vai, a gente sabe o que vai passar, entendeu? Mas às vezes a gente não consegue levantar da cama para ir pro hospital. Vocês entendem a minha questão? Bom, pensando nisso, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto que institui a licença menstrual, permitindo que trabalhadoras se afastem do trabalho por até 2 dias consecutivos do mês, sem prejuízo salarial, em caso de sintomas que impeçam exercício da atividade profissional. Como eu disse, se você ficar aí, parada. Bom, a proposta ainda será analisada pelo Senado Federal e será aprovada, se aprovada, no caso, seguirá para as sanções do presidente Lula Inácio da Silva. O texto determina que o benefício valerá para funcionárias do setor privado, estagiárias e empregadas domésticas, mediante a comprovação médica. Segundo o relatório, a deputada professora Marcivânia, a medida não representa privilégios, mas sim o reconhecimento de que muitas mulheres enfrentam cólicas, enxaquecas e fadigas intensas durante o ciclo menstrual. A presença forçada no ambiente de trabalho em tais condições pode implicar em queda de produtividade, aumento de erros e até riscos de acidente. A medida revela-se um instrumento de equidade e prevenção da saúde ocupacional, afirmou a parlamentar. Na mesma sessão, os deputados também aprovaram os projetos voltados à prevenção do câncer de mama, que ampliam as ofertas de mamografia e exames genéticos pelo SUS, incluindo a exigência de ao menos um mamógrafo na cidade com mais de 180 mil habitantes. Bom, mais uma das inovações do bilionário Elon Musk, que está sempre aí na mídia, ele lançou nesta segunda-feira o Grokpedia, que é uma plataforma de informação desenvolvida pela Grok AI em seu sistema de inteligência artificial. O site segue o formato e o estilo da Wikipédia, mas com todo o conteúdo gerado por IA e reúne cerca de 800 mil artigos, número bem menor do que os mais de 7 milhões da enciclopédia original. Segundo Musk, o objetivo da Grokpedia é criar um ecossistema alternativo de informação e mídia, com um foco na verdade e pensamento crítico, em suas palavras. Ele afirmou que pretende preservar cópias da plataforma em órbita, na Lua e em Marte, para garantir o seu registro no futuro. O empresário também reforçou que o conteúdo será atualizado conforme o Grok evoluir. Diferente da Wikipédia, não está claro o nível de participação humana na escrita e em revisão dos artigos, e os usuários podem apenas enviar feedbacks sobre erros. As versões do texto podem também chamar a atenção. Enquanto a Wikipédia descreve Musk como uma figura polarizada e alvo de críticas, o Grokpedia apresenta como alguém que influenciou o debate sobre progressos tecnológicos e viés institucionais. Tudo depende da forma como você fala. Bom, partindo aqui para o nosso quinto tópico, é rapidinho, eu disse, a gente já está mais da metade para frente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou, o primeiro-ministro de Israel, ordenou nesta terça-feira a retomada imediata de ataques poderosos à faixa de Gaza, mesmo com o cessar-fogo em vigor há 2 semanas. Segundo o exército israelense, a ação seria uma retaliação ao ataque do Hamas contra as tropas de Israel em território palestino. O Hamas negou a acusação e afirmou que a ofensiva israelense representa uma medida de violação da trégua, anunciando uma suspensão entre a entrega de um corpo de um refém morto, medida prevista no acordo de paz mediado pelo presidente norte-americano Donald Trump. O grupo também acusa Israel de ter devolvido restos mortais de um refém que havia sido resgatado anteriormente. A guerra entre Israel e Hamas começou no dia 7 de outubro de 2023, quando os terroristas, o grupo considerado terrorista, invadiu Israel, matando mais de 1,2 mil pessoas e sequestrando mais de 200 reféns. Desde então, os bombardeios israelenses deixaram mais de 65 mil mortos na faixa de Gaza, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas. Bom, falando em Estados Unidos e Donald Trump, o governo dos Estados Unidos realizou novos ataques contra embarcações no Oceano Pacífico, próximas à costa da Colômbia, deixando 14 mortos. Segundo o secretário de Guerra, Pete Hegseth. Acredito que seja assim que fala o nome dele. As ações realizadas na segunda-feira fazem parte de uma ofensiva americana contra cartéis latino-americanos que o governo Trump afirma estar em guerra. De acordo com o Pete,
Os 3 ataques foram autorizados diretamente por Trump e tiveram alvo 4 barcos que supostamente estavam operando por tráfico de drogas. O secretário afirmou que as embarcações estavam sendo monitoradas por inteligência americana e que navegavam por rotas conhecidas do narcotráfico, mas não apresentou nenhuma prova. Os sobreviventes foram resgatados com o apoio do exército mexicano. Os bombardeiros elevam de 14 o número total de embarcações destruídas desde o início da campanha militar. 8 no Caribe e 7 no Pacífico, com mais de 50 mortos. As operações ampliam as tensões diplomáticas com Venezuela e Colômbia, em meio a temores de uma intervenção terrestre americana na região. Especialistas e dados da ONU contestam e justificam o combate às drogas, apontando que a principal origem do fenatil que causa overdose nos Estados Unidos é o México e não os países que estão sendo atacados. E pra gente finalizar, vamos falar aí de um chefe que se recusou a preparar uma comida pro príncipe William. Você teria essa coragem? Eu não sei, mas vou explicar a situação. O chefe Saulo Jennings, um dos principais nomes da culinária amazônica, recusou o convite para preparar o jantar no prêmio ambiental Earthshot, oferecido pelo príncipe William no Rio de Janeiro, após a solicitação de um menu vegano. O defensor do uso de ingredientes locais e sazonais, Jennings afirmou que não aceitaria cozinhar sem incluir peixes da Amazônia, como o pirarucu, símbolo do manejo sustentável na região. O evento, que permitirá projetos ambientais globais tradicionais, serve comida vegetariana, segundo as fontes ligadas da organização. Jennings, no entanto, disse que enviou uma proposta com 80% dos pratos sem produto de origem animal e 20% com peixes amazônicos. Mas a negociação não avançou. A cultura alimentar do meu povo é tudo que vem da floresta e dos rios. Ser sustentável na Amazônia é respeitar o que elas nos dão em seu tempo, afirmou o chefe. Natural de Santarém, Jennings atua há mais de 15 anos valorizando a gastronomia da floresta e participa de projetos com manejo de pirarucu, que sustentam mais de 1.000 famílias ribeirinhas. Ele já foi embaixador gastronômico da ONU Turismo e diz encarar o episódio como uma oportunidade para abrir o diálogo sobre o respeito à cultura alimentar amazônica. A boa mesa é onde tudo começa, inclusive o diálogo pela paz, afirmou. E é dessa forma que eu encerro o shot de hoje. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais, @shot365_. A gente posta tudo lá mais rápido, em tempo real. E eu te espero aqui amanhã. Amanhã não estarei, na sexta. Sexta estaremos juntinhos de volta, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Até lá.